Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Amplum Biogás, uma empresa que oferece cursos online e in-company e consultorias no setor de biogás e biometano. Eu me chamo Leidiane Ferronato Mariani, sou engenheira ambiental e doutora em planejamento de sistemas energéticos e uma das sócias fundadoras da Amplum Biogás. Eu quero te convidar a saber mais sobre a Amplum e nossos cursos. E para isso você precisa acessar www.amplumbiogas.com.br ou buscar nas redes sociais por @amplumbiogas. Esse podcast foi criado para a gente dialogar com o setor de biogás e biometano. E a ideia é conhecer melhor os profissionais do setor, aprender com eles, compartilhar conhecimento e, claro, saber qual que é a visão deles para o presente e o futuro desse mercado com tanto potencial para o desenvolvimento sustentável. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, deixe o seu like aqui no nosso vídeo, porque isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas. Você também pode se inscrever no nosso canal, ativando o sininho, você receberá um lembrete de que tem conteúdo novo. Mas, se você está nos ouvindo pelo Spotify e já gosta do nosso trabalho, classifique a gente com 5 estrelinhas e recomende esse podcast para outros profissionais do setor. Ah, e lembre-se de seguir o nosso perfil, assim você será avisado logo que o novo episódio sair. O tema de hoje é muito interessante. Nós vamos ter uma ótima conversa sobre as oportunidades da economia de baixo carbono para o setor de biogás, com Carlos de Matias Martins Júnior, que temos a honra de receber no nosso podcast hoje. Carlos é engenheiro de produção formado pela Escola Politécnica da USP, com MBA em Finanças pela Columbia University. É empreendedor focado em Clean Tech. E aí, nesse caminho, ele é fundador da EcoInvest, ECAL e Ecopart, empresas líderes no desenvolvimento de projetos de energia renovável e redução de emissões de gases de efeito estufa. Carlos participou como executivo, acionista e diretor de diversas empresas pioneiras no setor de energia, como Ômega Energia, Ecometano CDGN e Energias Renováveis do Brasil, ERB. Foi presidente do Conselho de Administração da ERB também. Olá, Carlos, seja bem-vindo ao podcast da Amplum Biogás. É uma satisfação enorme te receber aqui e ter essa oportunidade de conversar contigo um pouquinho mais. Oi, Lidiane, bom dia, obrigado pelo convite, agradeço a Amplum pela oportunidade. Eu costumo dizer que, antigamente, há pouco tempo, eu era convidado para eventos totalmente sem graça, agora, finalmente, eu estou sendo convidado, tenho a oportunidade de falar com gente interessante, gente inteligente, para debater um pouco aí o tema da descarbonização, que, na minha vida profissional, agora já tem mais de 22 anos. Como você colocou aí, eu sou fundador da EcoInvest, é uma holding. Nós fizemos investimentos em diversas empresas, todas associadas a essa jornada de descarbonização. E agora também costumo dizer que finalmente minha mãe entende o que eu faço, porque ela consegue ver na televisão aí a importância do tema das mudanças climáticas. Rapidamente aí, dando um pouquinho mais de informação sobre a minha trajetória profissional. Fique à vontade, Carlos. Eu era operador de derivativos no mercado financeiro em Londres. Voltei para o Brasil em 95, depois de fazer o MBA, e comecei a trabalhar no Brasil também com finanças, mas já com uma expectativa de tratar o tema de investimentos associado de alguma forma ao tema de energia. Não sabia que eu iria aí me motivar a fazer alguma coisa associada às mudanças climáticas, quando um amigo meu voltou da conferência da ONU em Buenos Aires, em 96, e me falou pela primeira vez desse tema crédito de carbono. O discurso dele era: se você gosta de derivativos, créditos de carbono vão ser o maior derivativos do mercado global, simplesmente porque tem mais ar, mais CO2 do que petróleo. E aí eu comecei a estudar o tema, achei que sim, que daria para fazer alguma coisa. E em 2000 eu fundei a EcoInvest já com a ideia de fazer estruturação financeira para projetos de energia renovável. Minha expectativa original era trabalhar com finanças, mas acabei voltando para a engenharia, porque o tema de financiamento de energia renovável em 2000 era um tema muito mais de desenvolvimento de projetos do que de estruturação financeira. Muita gente vai dizer que eu sou um engenheiro fajuto, eu sou engenheiro de produção, então eu tive que voltar
aí para os livros, estudar um pouco mais de energia. E depois, sucessivamente, a gente foi tratando o tema de desenvolvimento de projetos de carbono, começamos a medir vento em diversas regiões do Brasil e depois consolidamos esses ativos hoje numa empresa listada na Bolsa, a Ômega Energia. Me envolvi bastante com o tema de estruturação financeira lastreada em crédito de carbono para o setor sucroalcooleiro, que depois hoje combinou com o RenovaBio. A gente é bastante ativo no tema do RenovaBio, mas até mais recentemente, e talvez mais relevante para a nossa conversa hoje, eu sou um dos fundadores da Biogás e, junto com a Biogás, bastante experiência na empresa Ecometano. Eu fui um dos diretores executivos da Ecometano, que é uma das maiores hoje, talvez a maior Sim. empresa de gás Aham. natural renovável do Brasil. E junto com o Ecometano, todo aí um conceito de trabalhar a purificação do gás de aterro, trabalhar o gás da vinhaça. A gente tem bastante experiência também. Muita coisa deu certo, mas como todo empreendimento, muita coisa deu errado. E agora, nessa trajetória aonde o biogás finalmente é reconhecido pelo que deveria ser, que é na jornada de descarbonização, ele é um energético que de fato reduz emissões de gases de efeito estufa e desloca uma série de combustíveis fósseis. Eu acredito, a gente vai enganchar um pouco na conversa aqui, que o biogás é fundamental para o Brasil poder cumprir com as suas metas de descarbonização e vai trazer bastante valor para as cadeias produtivas brasileiras se for bem utilizado no contexto até do mercado interno de carbono. Mas é isso, queria dar Ótimo, Carlos. uma pontuada um pouquinho aí na minha trajetória para poder enganchar com o negócio do biogás, que é o tema da nossa conversa hoje. Não, perfeito. Perfeito você contar essa trajetória, como você chegou em biogás e que você tem uma visão e uma experiência e muito conhecimento além do biogás, né, de todo o setor de energia e essa conexão com a economia de carbono. Então, é bem importante para os ouvintes conhecerem essa tua experiência para entenderem como você depois vai desenvolvendo o nosso bate-papo. Deixa eu te perguntar antes, a gente sempre pergunta para os nossos convidados, para você contar um pouquinho mais sobre você além do profissional, Carlos, né? Que cidade que você mora atualmente? Quem é você além do mundo profissional, Carlos? Eu moro em São Paulo, eu moro na Avenida Paulista, eu sou paulistano de verdade. Trabalho bastante, então meus hobbies se limitam a assistir jogo do Corinthians. Hoje, por acaso, tem jogo do Corinthians, eu vou ao estádio. Costumo sempre viajar com o time quando o jogo é importante. Legal. Gosto de ler bastante sobre o tema das mudanças climáticas. Tem uma coluna mensal numa revista de tecnologia do MIT, da Universidade Americana. E é interessante isso, Uau. porque me fez voltar a estudar temas que eventualmente eu não estudaria mais, né? E a verdade é que eu gosto de escrever, mas eu perco bastante tempo escrevendo. Eu sou um escritor lento, eu acho. E na vida pessoal, bastante básico, sabe? Não faço nada, não tenho nenhum grande hobby assim, tirando assistir os jogos do Corinthians. Acho que sou uma pessoa, em alguns aspectos, bem chata. Não, mas tá ótimo, né? Torcedor do Corinthians, acompanha os jogos e é isso, é um estudioso, né? Eu também sou mais dessa de estudar mais, trabalhar bastante, não tenho também grandes hobbies. Trabalhar é um grande hobby pra gente, É não um é, hobby, Carlos? para nós se você gosta do que você faz. Mas assim, eu não sei cozinhar. Acho que não, é uma coisa que eu esqueci de falar. Eu aprendi durante a pandemia, eu aprendi a fazer drinks. Já fazia um pouco, mas acabei aprendendo a fazer drinks um pouco mais sofisticados. Uau, ótimo. Quando a gente fizer o encontro da Amplo, a gente te convida para você Combinado, demonstrar eu as vou de bartender. capacidades. Tá bom. É, Carlos, para a gente começar a conversa, para o público se conectar com o que a gente vai conversar, eu acho que é importante a gente falar sobre o que é economia de baixo carbono, muito rapidamente, assim, e o que é essas mudanças climáticas e o efeito, né, os gases de efeito estufa. Então, só para a gente dar essa base de conhecimento para daí depois poder avançar. Você pode falar um pouquinho? Sim, legal. Bom, para falar de economia de baixo carbono, acho que a gente tem que voltar bastante aí no tempo. E é mais ou menos em 1977, o engenheiro-chefe da Exxon, hoje, né, Exxon,
a empresa do setor de óleo e gás, ele fez um relatório interno, aonde ele colocou para os executivos da empresa que a queima de combustíveis fósseis estava aquecendo o planeta. Existia aí uma correlação muito alta entre consumo de combustíveis fósseis e o aumento das temperaturas da superfície da Terra, e que isso poderia causar, aí, a partir de então, o fenômeno das mudanças climáticas. Então, desde 77, existem evidências científicas de que o tema das mudanças climáticas é causado por atividades antrópicas, ou seja, do ser humano. A NASA depois se pronunciou, diversos outros cientistas aí importantes. Em 92, a Margaret Thatcher, 91, foi a primeira política de relevância global, a primeira dignatária a colocar o tema das mudanças climáticas também numa reunião da ONU em 91. E o consenso científico foi cada vez se tornando mais sólido, e hoje virtualmente não existe dúvida com relação a quem causa esse efeito do aquecimento global e de que forma que o aquecimento global, que o aumento da temperatura da superfície da Terra, causaria aí, esse fenômeno das mudanças climáticas. Então, a descarbonização, ela vem na esteira desse fenômeno identificado há dezenas de anos, Uhum. e, de uma certa forma, o debate científico, ele hoje já está bastante pactuado. Não existe o tal cientista russo ou aquele cientista do MIT que tenha um artigo revisado por pares, negando o fato de que as mudanças climáticas, o aumento da temperatura na superfície da Terra, não existe evidência científica refutando a Uhum. causa do aumento da temperatura É, da superfície da é Terra. um consenso, né? O que existe hoje, claro, e aí a ciência é assim, né? Você vai, vai sempre colocando argumentos contra e a favor até chegar-se a um consenso sólido, né? Mesmo os relatórios do painel de mudanças climáticas da ONU e IPCC, nada lá é 100%. Colocado em termos até estatísticos de intervalo de confiança, e os temas mais robustos em termos de evidências científicas, eles têm 99,6%, 99,4% de certeza. A comunidade científica acaba apurando estatisticamente a probabilidade de acerto de uma dada afirmação no relatório. Nada é 100%, não tem nenhum dos itens lá que contenha 100% de certeza, né? Mas também você acaba entrando num outro tipo de consideração, uma outra consideração, que é o princípio da precaução, que também é um princípio da ciência, aonde se você corre o risco de causar uma destruição ou um impacto amplo na humanidade, você deveria usar o princípio da precaução, falar, ok, eu não tenho 100% de certeza de que isso vai ocorrer, mas a probabilidade de ocorrência é alta, porque eu, como, digamos, um legislador, um policy maker, né, como está nos documentos da ONU, eu tenho uma responsabilidade em minimamente por esse tema em debate, para que ele não impacte a vida de hoje 8 bilhões de pessoas, né? Uhum. Então, todo o tema da descarbonização, ele é permeado por esses conceitos fortes, robustos da ciência. Talvez o último grande tema, primeiro, a evidência das mudanças climáticas, segundo, o princípio da precaução, e o terceiro, que eu acho que até é o mais importante, aí bastante ligado a um conceito de dinâmica dos sistemas, né, que é um conceito até da engenharia,
no qual você não deve colocar um sistema em risco, ele vai além do princípio da precaução, porque quando existe o risco sistêmico, você de fato não sabe o que vai acontecer. Então, existem cenários, o que vai acontecer com a Terra se a temperatura subir 3, 4 graus Celsius? A verdade é que ninguém sabe. Esta é a verdade. Não existem computadores que consigam simular o que vai acontecer. Por exemplo, muita gente fala: olha, mas vai ser majoritariamente positivo, porque a temperatura vai aumentar, então você vai poder crescer batatas na Uhum. Sibéria. Isso, de fato, muita gente argumenta. E não tem problema em testar essa hipótese. A verdade é que ninguém sabe, de verdade, não existe consenso científico. O que vai acontecer se você aumentar o volume de água dos oceanos, porque aumenta a temperatura da Terra, o que vai acontecer? Então, não se sabe se as geleiras agora vão começar a invadir as cidades, As correntes, né, é marítimas, todo não. um tipo de debate que os computadores não conseguem simular. Então, eu acho que aí é o cerne desta questão, porquê estaríamos todos numa Uhum. sociedade debatendo o tema de descarbonização. E Então, eu acho que aí esse é o conceito que liga tudo, né? Dizer, olha, a descarbonização é simplesmente tentar reduzir o efeito do ser humano no aumento da temperatura da Terra. De uma forma bem objetiva, é essa. não, perfeito. E aí acabou se criando uma economia no entorno desse objetivo comum que nós temos mundialmente, que é tentar reduzir esse impacto, né, ou se adaptar ao impacto, que é a economia do carbono, certo? Correto. Todo desafio traz uma oportunidade e foi, como eu coloquei há pouco sobre a minha trajetória, em 2000, eu não existia essa visibilidade do consenso aí científico, ainda era algo bastante debatido em 2000. Os Estados Unidos, o primeiro presidente Bush, perdão, o segundo Bush saiu, o filho, George Walker Bush, ele saiu do protocolo de Kyoto. À época era o protocolo que regulava o acordo das nações a partir de uma organização da ONU para a redução das emissões de gases de efeito estufa, e os Estados Unidos saíram do protocolo de Kyoto. Então, o consenso não era tão robusto como existe hoje, e continua sendo sujeito a debate político, né, do que vai acontecer, mas a verdade é que quando esse tema da descarbonização tomou vulto, né, em termos de discussão, inclusive no mercado financeiro, as empresas começaram a se posicionar no começo dos anos 2000, não existia de verdade uma economia ao redor dessa iniciativa e essa Uhum. atividade econômica de redução de emissões de gases de efeito estufa. Hoje, e como eu falei há pouco, minha mãe entende o que eu faço, porque há 3, 4 anos esse tema voltou de uma forma muito mais preponderante. Não existe virtualmente nenhum tipo de conversa com grandes empresas de manufatura, mesmo o setor financeiro, onde você não tenha que colocar de alguma forma Esse tema, né? o tema de redução de emissão. E por causa disso, claro, criou-se toda uma indústria ao redor uh, das iniciativas de descarbonização, e além do que a gente vê hoje, muita iniciativa também de avanço tecnológico. Então, Uhum. como sempre o ser humano, e aí eu acho, até para deixar claro, eu não acho que a humanidade vai acabar, não. Eu acho que o ser humano sempre reagiu bem aos desafios. Existem épocas, né, onde o ser humano foi desafiado a equacionar fenômenos Adaptar, né? da natureza e adaptação, e isso vem junto com desenvolvimento tecnológico e criatividade. Então, eu acredito sim que quando você coloca todo esse novo, essa estrutura econômica que de alguma forma Uhum. está tratando com o tema das mudanças climáticas, é a hora que eu também, veterano do assunto,
percebo que a gente vai achar uma solução, ou diversas soluções. Acho que é importante entender, né, aí a questão da não só da redução de emissões, mas também da gente desenvolver tecnologias para adaptação, né, para a gente tentar fazer com Sim. que os impactos na vida da população como um todo, né, dos mais pobres, e, enfim, dos que estão mais distantes, às vezes, dos centros urbanos, não seja tão impactado. Mas assim, ó, considerando isso, qual que é a relação do biogás com isso, né, Carlos? O que a gente sabe o biogás pode reduzir emissões de carbono por ser uma fonte renovável de energia, então na hora da substituição de outras fontes quando eu falo energia, eu estou falando energia elétrica e combustíveis, tá? Ouvintes, como um todo, energia substituindo fontes fósseis, então vai reduzir emissões, mas também porque a gente acaba emitindo carbono ou metano, ou seja, equivalente carbono, em aterros sanitários, em lagoas de tratamento de resíduos no Brasil, certo, Carlos? Então tem esses dois escopos, né? Duas fronteiras onde a gente pode reduzir emissões por meio do biogás. Correto. Eu acho que o mais interessante do biogás, de verdade, eu acho que o atributo matador do biogás, principalmente para um país como o Brasil é o país da fotossíntese. Nenhuma outra região no globo que tem uma atividade econômica robusta, como o Brasil, consegue transformar a energia do sol em energia das plantas, né? Então, o Brasil é o país da fotossíntese e, por causa disso, nós temos um estoque gigante de energia nos nossos ecossistemas. E a gente vai chegar lá daqui a pouquinho para falar sobre isso associado ao biogás. Mas o que o biogás traz de verdade para o tema das mudanças do combate às mudanças climáticas é que o biogás e a sua versão de alta concentração de energia, que é o biometano, são energéticos renováveis que substituem os combustíveis fósseis mais importantes, mais relevantes para as atividades econômicas de uma forma mais ampla, globais, né? Você não consegue eletrificar todas as atividades econômicas. E o Uhum. biogás, ele substitui, claro, com dificuldades hoje, mas no futuro próximo vai poder substituir GLP, diesel, já substitui o gás natural fóssil. Esse tipo de deslocamento da matriz energética já é um grande avanço, porque o que acontece hoje? Para você chegar a cumprir as metas de redução de emissão voluntárias no momento dos países, né, de eventualmente chegar ao tal do net zero, que é zero de emissões líquidas em 2050, não adianta simplesmente plantar árvore. Quem faz essa conta de verdade se frustra, e é por isso que você praticamente não vê ninguém fazer essa conta. Mas os maiores plantadores de floresta do mundo estão no Brasil. Se você elencar aí as 10 maiores empresas, 5 maiores empresas plantadoras de árvore no mundo, 2, 3 delas estão no Brasil. São as Região, relacionadas à indústria de papel, celulose? papel e celulose. O Brasil é um grande plantador de floresta, tá? Também é um grande desmatador, mas é um grande plantador de floresta. Você consegue hoje plantar florestas na ordem de grandeza de poucos milhões de hectares, tá? Isso é margem de erro com relação ao desmatamento do Brasil, em termos de emissão de gás de efeito estufa. Se o Brasil conseguir plantar 10 milhões de hectares, ainda assim, isso corresponderia a 5, 10% do que o Brasil emite anualmente desmatando a Amazônia e o Cerrado. Uhum. Então, equacionar o tema das mudanças climáticas no Brasil, ele acaba sendo, por causa do nosso viés exageradamente focado no tema florestal, equacionar as mudanças, o impacto das mudanças climáticas do Brasil a partir da descarbonização, temas como substituição de combustível acabam ficando sempre relegados ao segundo plano. Mas a verdade é que o Brasil tem muito mais a ganhar Especial. no contexto de descarbonização das suas cadeias produtivas, tá? Que seria simplesmente, olha, vamos usar todo o potencial de biogás, por exemplo, na nossa fronteira oeste, substituir os combustíveis fósseis, e com isso
fazer que nossas cadeias produtivas tenham a menor intensidade de carbono do mundo. Contas superficiais, digo superficial porque depois precisa de revisão paritária e tal, mas quando eu faço o inventário de carbono de de uma empresa manufatureira de motores, por exemplo, um motor brasileiro exportado já é a menor intensidade de carbono do mundo. Por quê? Porque esse motor ele se beneficia da baixa intensidade de carbono da rede elétrica, da baixa intensidade, menor intensidade de carbono do biodiesel adicionado ao diesel, menor intensidade de carbono do etanol adicionado à gasolina e, para surpresa de ninguém, o que essa grande empresa de manufatura de motores quer agora é, dentro do possível, comprar biometano para deslocar o gás natural fóssil da sua matriz energética. A hora que ele fizer isso, a intensidade de carbono das suas fábricas vai chegar muito próxima de zero, tá? Então, é o máximo que você consegue. Nada é zero, o ser humano não vai conseguir zero nunca para nada, né? Mas no conceito de net zero, se a gente não tiver energéticos com baixa ou baixíssima intensidade de carbono, que é o caso do biogás, nós não atingiríamos essas metas. E o Brasil é provavelmente o país melhor posicionado para se aproveitar do que a gente chama do biogás a partir dos resíduos agro-silvo-pastoris, que é a nossa fronteira oeste. Sem deixar de mencionar, obviamente, o biogás a partir dos aterros sanitários, resíduos. que é, digamos, ainda o mato alto que precisa ser cortado. O Brasil emite mais ou menos 100 milhões de toneladas por ano a partir do tratamento de resíduos sólidos urbanos, 90 e pouco, e isso pode ir para zero, porque isso, hoje, o ser humano domina 100% a tecnologia para reduzir emissões a partir do tratamento de resíduos sólidos urbanos. Só para terminar essa nossa... O Brasil perdeu a licença social de desmatamento. Nós emitimos 1 bilhão de toneladas de CO2 por ano, desmatando o Cerrado e Amazônia. Tá? 1 bilhão de toneladas, e o Brasil emite, no total, 2,4 bilhões de toneladas por ano. É 1 bilhão de desmatamento e o resto é agricultura, resíduos sólidos urbanos, energia, transporte, enfim. Nós perdemos a licença social de desmatamento. Não adianta chorar, dizer, olha, mas todo mundo já desmatou e agora é a nossa vez. Não vai acontecer. Nossas cadeias produtivas vão ser penalizadas se nós continuarmos desmatando no ritmo em que estamos desmatando. A sociedade brasileira, o legislativo, mesmo o executivo, vai ter que sentar e falar assim, olha, o que a gente vai fazer com o Código Florestal que permite desmatamento? Então, hoje, isso não é tratado porque simplesmente estamos tapando o sol com a peneira. Por outro lado, nós não podemos perder a oportunidade de inserir, finalmente, quem sabe o Brasil, usar a nossa vantagem comparativa de baixa intensidade de carbono e inserir o nosso país, as nossas cadeias produtivas, nas cadeias produtivas globais, como, quem sabe, o fornecedor de manufatura com a menor intensidade de carbono do mundo. E isso, o biogás é fundamental. A gente vai deslocar os fósseis a partir da produção de biogás no Brasil. Perfeito, Carlos. Estou cheia de perguntas aqui já conectadas com o que você foi falando. Primeira coisa que a gente podia deixar claro é a diferença entre abatimento e compensação, né? Quando você coloca a questão das florestas e a substituição de combustíveis, eu acho que é importante deixar claro para o público que e me corrija se eu estiver errada, mas o primeiro passo é reduzir emissões, né? Da sua indústria, da sua casa, do seu. A coisa, né? Reduzir consumo de plástico, depois pensar em reciclar. E nesse caso também, né? Reduzir as emissões e depois comprar créditos, enfim, e tentar compensar em outro local. É mais ou menos isso, Carlos? Isso. É um conceito importante, eu acho, de entender quando a gente fala em economia, né? Faz todo sentido. Deixa eu dar um pouquinho também de base para o que você colocou para a gente chegar na conclusão. As atividades econômicas globais, elas são calcadas em 4 pilares que trouxeram a humanidade até aqui. O primeiro é fertilizantes. A gente não teria condição de
alimentar 8 bilhões de pessoas se não houvesse tecnologia de fertilizantes. O segundo, plástico. Terceiro é aço e quarto é o cimento. Então, esses são 4 pilares das atividades econômicas globais que se inserem nos setores hard to abate. Por que hard to abate? Não existe tecnologia que consiga substituir as tecnologias atuais nesses 4 setores. Não existe tecnologia para reduzir as emissões de gás de efeito estufa nesses setores atualmente. E é improvável que essa tecnologia seja desenvolvida no curtíssimo prazo. Então, esses 4 setores, fertilizantes, plástico, aço e cimento, eles são chamados setores hard to abate. O que significa? É razoável propor que esses setores, ao invés de reduzir emissões, porque a tecnologia não existe, eles compensem as suas emissões. De que forma? Aí viria, por exemplo, olha, eu sou uma manufatura de cimento, e assim, eu vou plantar árvore em áreas degradadas, que vai compensar as emissões do meu processo produtivo de cimento. Então, aonde vem a compensação? É nesse contexto. Plantar árvore, plantar floresta, é um sorvedor, uma atividade que absorve, né, CO2, ou gás de efeito estufa aqui no contexto, e você compensa, então, as emissões da sua planta de cimento, que, na verdade, o cimento no CO2, CO2 na indústria de cimento, ele é emitido a partir dos processos produtivos do cimento. Então, não adianta trocar a fonte de energia. Você simplesmente tem um processo produtivo que emite CO2, faz parte da produção da química, da transformação química dos insumos para a produção de cimento, emitir-se CO2. Então, a compensação para essas indústrias viria nesse contexto, onde você emite, mas você vai lá e compensa com alguma outra atividade. Já o abatimento, a redução de emissões de gases de efeito estufa, e aí no contexto mais amplo de jornada de descarbonização, é justamente aquela onde você descarboniza as suas atividades econômicas. De novo, fazendo o gancho com o biogás, é onde você substitui diesel pelo biometano. Então, você deixa de emitir, porque o biometano é um insumo energético renovável, e você desloca diesel, que é um combustível fóssil. Então, o abatimento, a redução de emissão, que é o que a humanidade precisa fazer para atingir as metas de net zero em 2050, ela vem muito com a diminuição da intensidade de carbono dos nossos energéticos. Então, a diferença ok, fazer a compensação de alguma forma. Existem diversas formas de se fazer compensação, ok. Mas nós, como humanidade, não vamos atingir as emissões líquidas zero em 2050 se não focarmos majoritariamente em atividades de descarbonização, de abatimento de emissões de gás de efeito estufa. Redução. É como, no caso, quando a gente quer atingir algum objetivo financeiro dentro de casa e a gente, além de trabalhar mais, né, para ganhar dinheiro, a gente precisa também reduzir o consumo, reduzir o gasto dentro de casa, né? Não adianta trabalhar muito, muito, muito e o consumo continuar aumentando dentro de casa. Então a gente precisa trabalhar os 2 pontos. Não sei se foi um bom exemplo, mas eu acho que pode trabalhar os 2 pontos, né? A gente precisa reduzir e ao mesmo tempo que tem empresas, indústrias, setores que vão precisar compensar porque não tem saída. Muito boa essa explicação, Carlos, do cimento, do fertilizante, e a gente entender. E aí eu acho que o biogás vem, ouvintes, nesse ponto de, além de poder gerar créditos de carbono para quem precisar compensar, sabendo que para créditos ainda o setor florestal é muito forte, né? Mas também substituindo, podendo então ajudar as empresas, os governos nesse abatimento, nessa redução de emissões, nessa jornada. Gostei que o Carlos falou disso de jornada de redução de emissões, porque é um caminho, né? Não é algo mágico, são anos que os governos e as empresas trabalham para décadas, né? Para realmente reduzir emissões. E aí tem um outro ponto que você teve na tua fala, Carlos, que eu queria trazer, assim, só uma pontinha, assim, que é a questão de, quando a gente está falando de compensação, então existe um crédito que foi criado para que a gente comercialize essa redução de emissão. Então, a gente reduz de um lado, planta, por exemplo, árvores, ou
passa a captar biogás de um aterro sanitário e queimar, destruir esse biogás, e a gente gera um crédito, que é um papel, né, um ativo, como se fosse um ativo de bolsa de valores. Depois você me corrige se eu estiver falando errado, e eu posso comercializar internacionalmente. Atualmente só existe um mercado voluntário para comercializar esses créditos, certo? Não existe um mercado regulado. Esse é um ponto importante para o desenvolvimento desse mercado e que acaba gerando riscos para quem está planejando gerar crédito de carbono nos projetos, vão focar de biogás, certo? Correto. Sim. Então, vamos colocar aqui um pouco as oportunidades ou o que, de que forma o biogás estaria associado a, ao mercado de redução de emissões, ao mercado de crédito de carbono. Logo no começo do Protocolo de Quioto, uma das primeiras metodologias de cálculo estabelecidas pela ONU era justamente a destruição do metano, que é naturalmente produzido, gerado em aterros sanitários. A decomposição dos resíduos orgânicos aterrados, né, no aterro sanitário gera biogás. Esse biogás vai para a atmosfera. O biogás é rico em metano, mais ou menos 52, 53% do biogás de aterro é composto por metano. E metano é um dos gases de efeito estufa com maior potencial de dano em termos de impacto nas mudanças climáticas. A gente chama esse potencial de dano de Global Warming Potential, GWP. Hoje, o GWP do metano é equivalente a mais ou menos 28 vezes o GWP do CO2, do dióxido de carbono, que é a métrica mais utilizada. Você vê que a gente fala sempre em toneladas de CO2, né? É importante destacar isso, porque as pessoas às vezes acham que quando a gente está falando de CO2 e metano é diferente, mas existe uma métrica única para a gente poder conversar, que é o CO2, mas a gente está falando de metano e de outros gases, né? Correto. São 6 gases de efeito estufa, né? São os 6 gases que, de fato, impactam aí o aumento da temperatura da superfície da Terra. Cada um tem o seu GWP. Não, existem gases aí com GWP de milhares, né, de unidades, mas o GWP do metano é importante porque o metano é o segundo gás mais abundante depois do CO2. Então, por isso que ele é tão relevante e por isso que o primeiro projeto registrado pela ONU no marco regulatório do Protocolo de Quioto foi um projeto de um aterro sanitário brasileiro chamado Nova Gerar, que ele ainda está operando. Era um projeto simplesmente de destruição do metano. O que se fazia era a prática comum. O Brasil, em 2000, ainda não tinha tanta sofisticação no tratamento de resíduos sólidos urbanos, e basicamente era um lixão com alguma cobertura. Isso produzia muito biogás. Então já foi um avanço colocar-se uma chama lá, um queimador, para queimar o metano, o biogás que saía do aterro. E essa atividade de colocação, de implantação de um queimador para destruir o metano, ou seja, para oxidação, para queima do metano que saía do aterro, à época isso gerava crédito de carbono. Tá? Isso foi parte do mercado regulado à época, que era o Protocolo de Quioto, e você, então, um aterro sanitário poderia vender, ou como vende ou vendeu bastante, os tais títulos, aí, os créditos de carbono, que no marco regulatório do Protocolo de Quioto ainda são chamados Certified Emission Reduction, CERs. Esses CERs eram vendidos para países e empresas com compromissos de redução de emissão, e o Brasil recebeu centenas de milhões de euros aí em cima de projetos de aterro sanitário, projetos de energia renovável, enfim, todo um mercado regulado em cima do Protocolo de Quioto foi criado para redução de emissão. Hoje, a ONU ainda tramita projetos de aterros sanitários de biogás. Se um aterro sanitário brasileiro for lá e falar assim, olha, quero continuar participando do Protocolo de Quioto, o aterro pode. Projeto de biogás, de tratamento de dejetos de suínos também poderia, e estou falando de biogás, mas isso serviria para energia eólica, para troca de combustível.
O que acontece? Estamos numa fase de transição entre o Protocolo de Quioto, que foi ratificado em 2005, e o Acordo de Paris, que foi proposto em 2015. Então, a ONU hoje ela não emite os créditos de carbono associados a esse tipo de redução de emissão, mas existe todo um mercado voluntário de carbono, outras custódias, a mais importante é a Verra, que é uma custódia lançada em 2006, é uma ONG americana, que simplesmente usou as metodologias de cálculo da ONU e falou assim: olha, eu vou tramitar aqui projetos de carbono do mercado voluntário que, por alguma razão, não Ah, conseguiram se registrar ou se qualificar para o mercado regulado proposto pela ONU. Então, esses dois mercados sempre correram em paralelo. Obviamente, o preço do mercado regulado sempre foi mais alto, porque quem tem uma obrigação de reduzir emissões está disposto a pagar mais do que o mercado voluntário. Mas hoje, por causa dessa transição de Kyoto para Acordo de Paris, virtualmente o mercado regulado ele parou de emitir crédito de carbono. A nossa uhum, expectativa é que ele volte daqui a poucos anos, e mesmo esse tempo onde ele esteve, digamos, em suspensão, né, uma pausa para a emissão dos créditos de carbono, o mercado, então, nós voltaríamos a emiti-los. Então, esses títulos de crédito de carbono, eles servem para demonstrar tal iniciativa reduziu emissões de gás de efeito estufa, existe toda uma metodologia de cálculo para chegar nesses números, e à época era bastante vantajoso, porque era uma rentabilidade interessante para instalar um queimador, para fazer uma captura mais interessante, mais robusta do biogás. uhum, Então, o carbono do setor de biogás tem origem aí a partir dos aterros sanitários. Num segundo momento, uma tentativa importante de trazer a mesma experiência para o setor de suinocultura, mas à época a ONU acabou modificando a metodologia de cálculo, isso inviabilizou os projetos de suinocultura, de tratamento de dejetos, uhum, mas eu acredito que isso volte, porque seria muito importante, principalmente para um país como o Brasil, poder utilizar aí o potencial de biogás do setor agro, como eu falei, fronteira uhum. oeste brasileira e tal. Das Uh, indústrias, né? De tudo. Seria muito importante, quem sabe, descarbonizar a matriz energética da fronteira oeste brasileira a partir do biogás. É muito Uhum, difícil levar diesel, GLP, não existe gasoduto no centro-oeste brasileiro. uhum, Todo mundo sabe que é hoje o setor econômico mais importante do país. Se nós conseguíssemos, de alguma forma, viabilizar a produção do biogás a partir da vinhaça, do uhum. dejeto de suínos, mesmo dos resíduos aí das culturas, tal como soja e Sim, outras sim. culturas. Então, teríamos uma oportunidade muito grande de descarbonização. Carlos, então, além dos ganhos que a gente pode ter com o projeto de biogás em si, vendendo o biogás, o biometano, a energia elétrica, esse crédito de carbono e outros certificados que a gente logo vai falar, eu só quero falar contigo a questão do crédito de Uhum. metano, são ativos que podem gerar outras receitas para projetos, né? Eu acho que esse é o ponto importante dessa economia. Então, essa economia começa a possibilitar, claro que todas têm processo, tudo tem processo, demora, não é simples, tem custos, ativos, receitas para que esses projetos, como você coloca, da fronteira oeste, se expandam, se desenvolvam e substituam combustíveis. Mas antes de ir para essa parte de falar de crédito, CBIOS, certificados, eu queria te perguntar do crédito de metano, que eu acho que é mais próximo do crédito de carbono. Foi falado no ano passado, né, dessa possibilidade de geração de um mercado de metano paralelo ao mercado de carbono, pelo que eu entendo, né? Houve na COP foi falado isso. Então, você pode contar um pouco para a gente isso e daí, na sua opinião, né? Porque é algo que ainda não está definido claramente, como que você acha que isso vai avançar? Se é algo paralelo ao carbono, se vai atrapalhar ou vai ajudar o setor de biogás? Então, interessante porque esse conceito de créditos de metano surgiu a partir de uma demanda do governo americano em novembro.
de 2021, na conferência da ONU em Glasgow, quando John Kerry, que era o enviado à Conferência da ONU para as Mudanças Climáticas, o enviado americano, se reuniu com, à época, o ministro do Meio Ambiente brasileiro, propôs, junto com outros países também, mas o Brasil seria importante naquele momento, propôs a criação de um mercado de certificados de metano. Nem era biometano, certificados de metano. E a ideia subjacente, principalmente dos americanos, era o metano, ele é, como eu falei, um gás de efeito estufa potente, e ele faz parte da composição química do gás natural. E os Estados Unidos têm uma malha de gasodutos muito importante, de dezenas de anos, que precisa ser retrofitada, precisa ser, de alguma forma, agora feita alguma manutenção mais ampla. Então, o John Kerry propôs o certificado de metano para, quem sabe, criar um mecanismo que pudesse viabilizar o financiamento desse tipo de iniciativa de recomposição, de manutenção dos gasodutos americanos, e trouxe o Brasil e outros países para essa iniciativa. Isso foi se perdendo porque não faz sentido de verdade você usar a métrica que não seja a métrica CO2 equivalente. O mundo inteiro trabalha com essa métrica, já é um conceito sólido, e diferenciar o metano versus o CO2 não me parece uma iniciativa muito agregadora em termos de dinamizar esse mercado. De qualquer forma, para o Brasil também seria interessante ter alguma conexão com os Estados Unidos, porque, afinal de contas, não é dado, não é um fato de que o Brasil vai conseguir transacionar redução de emissão com nenhum país. Como eu falei, a gente perdeu a licença social de desmatamento, enquanto a gente não equacionar de alguma forma isso, é improvável que os países aceitem comercializar redução de emissão com o Brasil. Então, trabalhar o conceito do certificado de biometano ou de metano não seria um problema, não é um erro. Mas eu acho que no médio prazo essa iniciativa vai se perder. Muito mais provável que o ser humano, a humanidade, pactue o Acordo de Paris em cima de uma única métrica, e essa métrica é o CO2 equivalente. Todo o tema de fungibilidade, você poder criar um ativo no Brasil em toneladas de CO2 equivalente, utilizando uma mesma metodologia, e vendê-lo na Europa, tem muito mais valor do que você começar a criar pequenos mercados estanques em cima de métricas distintas, né? Então, tem uma correlação direta com o biogás, mas eu acredito que no médio prazo isso acabe sendo incorporado por esse mercado mais amplo. Mas não é ruim para nós que militamos aí no biogás, porque, bem ou mal, é um reconhecimento da importância de reduzir emissões de metano. Ótimo. Acho que é bem interessante, Carlos, essa questão, né, da possibilidade desse crédito de metano, mas que é algo talvez mais de longo prazo, que precisa ser construído, e a gente já vem há algumas décadas tentando construir acordos relacionados à métrica carbono. Então, é importante para o público entender isso. É interessante, mas, no fundo, o que talvez está mais próximo da nossa realidade hoje, para quem trabalha com biogás, é o mercado atualmente voluntário e futuramente regulado de carbono. E aí vem a próxima dúvida que a gente vê muito do público que conversa comigo, a gente vê as pessoas perguntando. Existe crédito de carbono? Existe CBIOS? Agora eu abro uma outra porta, né, Carlos, para a gente conversar. E certificados de energias renováveis e certificados de vários outros atributos, mas focando em renováveis. Tenta explicar para a gente qual a diferença entre esses créditos e os certificados, por favor. Tá bom, legal. Então, vou começar pelo, talvez, o mais fácil, que é o certificado de gás natural renovável. Na verdade, o conceito por trás desse tipo de certificado é a garantia de origem. O que acontece? Como a gente falou há pouco, é mais importante para as atividades econômicas, para as cadeias produtivas brasileiras, descarbonizar. Então, é mais interessante para uma cimenteira do setor hard to abate, dentro do que for razoável,
comprar gás natural renovável e dizer, olha, parei de consumir combustível fóssil nesta planta, né? Então, esta é a descarbonização. Agora, o Brasil não é todo conectado por gasodutos. Então, existe toda a malha litoral brasileiro, né, que ela entra principalmente do pré-sal tal, e ela serve os gasodutos de distribuição nos estados com as concessionárias, mas ela é majoritariamente do lado da costa leste brasileira. Para você, por exemplo, entregar gás natural renovável, biometano, numa planta no interior de São Paulo, através do gasoduto, isso é virtualmente impossível, porque não tem gasoduto, fica muito caro construir um gasoduto só para isso. Então, esse conceito de certificado de gás natural renovável, ele é associado ao tema do certificado de energia renovável, onde você garante a origem do elétron. Nesse caso, você está garantindo a origem da molécula de metano. Sem o certificado de gás natural renovável, a empresa, a cervejeira no interior de São Paulo, ela não poderia comprar o gás natural renovável de um aterro sanitário na região dos Lagos do Rio de Janeiro. São 650 quilômetros. E só o trajeto emitiria mais gás de efeito estufa do que a eventual substituição do gás natural fóssil pelo gás natural renovável. Então, o conceito de garantia de origem, ele traz uma solução para o mercado físico que basicamente impossibilitaria hoje as cadeias produtivas brasileiras beneficiar-se desse tipo de produção de combustível renovável. Então, o REC, o gás REC, Renewable Energy Certificate, com gás na frente, ou BioREC, existem diversas denominações aí, eles simplesmente garantem a origem da sua molécula de metano. Então, isso é o primeiro, né? A hora que você entrega o gás REC para o consumidor, por exemplo, uma cervejeira, existe então o conceito de o que é dupla contagem em cima desse certificado de garantia de origem. Da onde vem o tema da dupla contagem? Imagina agora, a gente já falou um pouquinho de crédito de carbono, né? Imagina que você é uma empresa que está comprando o teu biometano através de um certificado de gás natural renovável, mas esse fornecedor do biometano é um aterro sanitário que também vendeu os créditos de carbono no mercado global, mesmo que fosse o mercado voluntário. Existe, então, um conceito de dupla contagem, porque você fala assim, olha, eu, cervejeira, quero me apropriar 100% dos atributos ambientais desse gás natural renovável que você está me fornecendo, mesmo que virtualmente. E o aterro sanitário fala assim, poxa, mas eu já vendi os créditos de carbono. Então, a conta para um aterro sanitário é mais ou menos o seguinte, 15% do certificado da garantia de origem do gás natural renovável, ele tem uma sobreposição com os créditos de carbono, mais ou menos 15% do volume. Significa que, se você entregar 100 moléculas de gás natural renovável para essa cervejeira no interior de São Paulo, 15 moléculas são fósseis, 85 são renováveis. Então, isso é facilmente ajustável em termos de balanço de massa. Não existe uma dificuldade técnica em se fazer essa conta. O mercado é um pouco reativo a esse conceito, mas é um tema que vai voltar. Você não vai conseguir simplesmente se eximir da responsabilidade de fazer esse cálculo. Então, esse tema da sobreposição da dupla contagem, ela permeia todo tipo de mercado de carbono, porque você não pode vender o mesmo atributo ambiental duas vezes. No caso do Brasil, tem um complicador adicional, que é o tal do RenovaBio, que é um programa de governo que criou o Certificado de Descarbonização, que é o CBio, que funciona para etanol, biodiesel e funciona muito bem para biometano. A menor intensidade de carbono do programa RenovaBio é de um aterro sanitário de um projeto de biometano de Fortaleza, GNR Fortaleza. É a menor intensidade de carbono do programa inteiro.
porque de fato o biogás é uma intensidade de carbono muito baixa. A hora que você faz o upgrade, que você transforma o biogás em biometano, essa intensidade de carbono continua baixa. Como eu falei, tem um aterro sanitário, que tem crédito de carbono em Fortaleza. Ele entrega o certificado de energia renovável, ou seja, de origem, garantia de origem da molécula para um comprador. E, por último, ele participa do RenovaBio. O que acontece agora especificamente? Por mais que os CBIOS sejam chamados certificados de descarbonização, eles não são considerados créditos de carbono, porque você, dono da atividade econômica, que é a produção do biometano, não está vendendo um certificado que carregue os atributos ambientais de redução de emissão. O CBIO, ele é um mecanismo muito inteligente, uma política de Estado brasileira para criar uma simetria de preço entre o combustível fóssil e o combustível renovável. Você não vê as distribuidoras de combustíveis fósseis colocar no seu balanço, nos seus relatórios de emissão, que compraram CBIOS para abater emissões de gás de efeito estufa. Então, esse é o argumento matador. CBIO não enseja dupla contagem simplesmente porque ele não é um ativo que carrega os atributos ambientais de redução de emissão. Então, é complexo esse tema. Nós temos que ficar atentos sempre ao tema da dupla contagem. Quem compra um gás natural renovável quer 100% dos atributos ambientais para si, senão não compraria. E o tema dos créditos de carbono precisa ser contabilizado, sim, dentro do cálculo da intensidade de carbono de cada um dos biocombustíveis. Por outro lado, o RenovaBio não enseja dupla contagem, simplesmente porque o ativo CBIO não é utilizado nos relatórios de emissão das distribuidoras de biocombustíveis, de combustíveis. Ele não é utilizado como um ativo para abatimento de gás de efeito estufa. Então, é bastante sólido. O RenovaBio não enseja nenhum tipo de vedação à venda dos CBIOS, dos gás, dos créditos de carbono. Isso é um debate, de alguma forma, raso. Não quero ser duro com quem discorda de mim, mas uma leitura atenta do arcabouço regulatório do RenovaBio deixa muito claro que o CBIO não é um crédito de carbono e, portanto, esse tema da dupla contagem deveria ser tratado de outra forma. Eu tenho conversado com alguns interlocutores e minha sugestão, inclusive, é mudar o nome do CBIO para não dar esse tipo de confusão. Porque, sim, o Brasil vai se prejudicar tendo que explicar toda hora que CBIO não é contabilizado. E, por último, só para deixar muito claro, quem defende que seja avaliado algum tipo de dupla contagem para o CBIO no âmbito do RenovaBio, com os créditos de carbono, deveria também questionar a venda de créditos de carbono de preservação florestal, porque você tem todo tipo de incentivo para regenerar áreas degradadas. Isso é considerado, em alguns aspectos, um incentivo em duplicidade com os créditos de carbono. Então, esse tema é bem bastante complexo, complexo, né, mas ele é um Carlos? tema, em alguns aspectos, hoje bastante mais sólido. Existem pareceres aí Tá. jurídicos já colocando isso de uma forma mais técnica, inclusive. A gente teve uma reunião no grupo de trabalho da Associação Brasileira de Biogás, né, a Biogás, que você apresentou esses pontos, e é interessante a Biogás estar trabalhando, porque realmente a gente precisa criar uma massa crítica, né, mais Sim, pessoas entenderem para poder debater. Mas o que claro. eu senti nesse processo de aprendizado meu aí, por exemplo, contigo, é que tudo é uma questão também do como o comprador vê o risco, né? E as empresas que produzem estão, além de vender o biometano, por exemplo, vendem o crédito de carbono, o CBIO e esses certificados, fazerem toda uma análise regulatória, jurídica e tudo para entenderem, ó, eu estou respaldada nessas Sim, justificativas, por isso eu consigo vender isso, isso e isso. Como eu vendo tudo isso, talvez mude algum fator de emissão, alguma coisa em algum ponto, mas esse é o respaldo para o cliente que vai comprar esses produtos, esses ativos,
e para que esse cliente perceba menos risco, né? Eu percebi algumas conversas que tem algumas empresas, algumas multinacionais que estão buscando net zero que percebem mais risco dessa dupla contagem e acabam optando por certificados ou por créditos, enfim, ou caminhos que não passem por isso. Outros já não percebem o risco porque tem todo o embasamento legal e regulatório para dizer que não há risco. Então, no fundo, quando a gente está falando desse mercado por isso que eu gosto do termo, acho que de ativos ambientais, né, Carlos? Porque é como se Sim, fosse mesmo ativos sim, são econômicos que têm diferentes seus ativos. riscos Uhum. e sua lógica, né? E para a gente entender esse mundo, por isso a economia do carbono realmente, quem quer trabalhar e aproveitar esses atributos ambientais, esses ativos ambientais do biogás, do biometano, precisa entender também esse mercado como um todo, como esse mercado vê os ativos. Então, acho que fica esse ponto, né, a dupla contagem, eu sei que é bem polêmica, tem gente que fala que tem, você traz naquela reunião até você trouxe muito bem respaldada, assim, toda a justificativa do porquê que não é dupla contagem, tanto que existe o exemplo da GNR Fortaleza, que já está gerando É, os três e comercializou os três já, né? correto, isso, Comercializou os três É. tipos. Então é importante, e aí eu deixo a sugestão para o ouvinte realmente se aprofundar, precisa entender mais, precisa discutir. Sim, Não existem respostas prontas para isso, né, Carlos? sim, Também isso é comecei a procurar, fundamental. É. não existe uma Não, regra até porque escrita e é assim, né? não, e não vai ter, pelo menos nesse momento, porque cada país, cada jurisdição tem a sua regulação. A RenovaBio é um programa do Estado brasileiro, não é um Exato. programa Como global, tem né? nos Então, Estados Unidos, né, também. Estados Unidos sim, também tem e programas aí, assim. mas aí vem meu ponto, né? Por mais que eu não tenha dúvida de que não exista dupla contagem com o CBIO, porque, de novo, o argumento matador me mostra o CBIO no relatório de emissões da Raizen. Não existe, ela não está lá. Ela não fala assim, olha, reduzir emissões, está aqui os CBIOS que eu comprei. Uhum, Isso aqui é uma obrigação regulatória da entendi. Ipiranga, da Raizen, da BR Distribuidora, Então da não entra Vibra. num relatório Não entra, voluntário. ela simplesmente não põe. Entendi. Mas é óbvio que não é assim que você negocia com a sociedade. Você tem que explicar os benefícios de ter um incentivo adicional a uma prática hoje que não é a prática comum. Você deslocar gás natural fóssil com o Brasil produzindo o que pode produzir através do pré-sal, se você não der incentivos regulatórios de criar minimamente o que a gente chama de level playing field, ou seja, se você minimamente equalizar a capacidade do produtor de biogás de competir com as grandes petroleiras, acabou. Quer dizer, o ser humano ele subsidia há dezenas de anos os combustíveis fósseis. Por quê? Porque é sabido, é reconhecido que quem paga mais caro pelo transporte é o pobre. Então, beleza. Agora, esse subsídio não é considerado dupla contagem. Uhum, Ninguém fala assim, entendi. poxa, mas eu estou subsidiando o combustível fóssil. Entendi. Talvez o CBIO seja mais uma linha de subsídio, de incentivo, do que Não, em é si de exatamente certificado. isso. Então, de novo, não é assim que você negocia com a sociedade, mas o argumento matador me Uhum, mostra no relatório de emissão da Vibra onde ela colocou o tá CBIO. bom. Eu vou deixar aberto aqui para algum convidado Pode mandar, vir só se falar, foi vir ontem. falar a opinião contrária aqui sobre essa questão da dupla contagem. Queria ver, alguém pode É, me apresentar de vamos anteontem, lá. mas semana passada não estava. Não, mas legal. A gente precisa. A conversa tá rendendo, né, Carlos? Se desse, acho que a Tá, gente ficava umas 2 horas dava batendo para falar papo. mais, sim. Mas a gente, além da GNR Fortaleza, tem mais algum exemplo de planta que você lembre, assim, que está gerando esses ativos ambientais no Brasil? Plantas de biogás? Então, a gente, por sorte, os três projetos que produzem volume de biometano no Brasil hoje são GNR Fortaleza, o aterro de Seropédica e o aterro de Dois Arcos. Os três têm planta de produção de biometano associada à captura do biogás. Uhum, Existem outras plantas das usinas de açúcar e álcool, e mesmo planta de outro aterro, mas que tenha minimamente uma comercialização, essas são as três. Até para dar uma ordem de grandeza, o Brasil consome mais ou menos 100 milhões de metros cúbicos de gás natural fóssil por dia. Essas três plantas hoje, somadas, elas produzem por volta de 250 mil metros cúbicos de gás natural renovável. Então, olha a ordem de grandeza: 100 milhões
contra 250 mil. É muita diferença. Essas são as 3 plantas que produzem, que estão associadas aí à garantia de origem do gás natural renovável em Tá, do escala. certificado. Sim. Ok. A crédito de carbono tem várias outras plantas já, né, Sim, muitos, produzindo, porque é muitos um mercado aterros que já vem. sanitários. No passado, até 2012, o setor sucroalcooleiro vendeu muitos créditos de carbono na cogeração, muito, muito, Ah, de mas energia ainda elétrica. não existia ainda aí o conceito de biogás, que vai ser, acredito, a próxima onda. Vai ser muito legal participar disso de alguma forma aí. Legal. Carlos, assim, nesse contexto que a gente vem conversando, qual que é a importância, como você vê a importância de haver profissionais capacitados para trabalhar com esse tema de ativos ambientais ou da economia de carbono no setor de biogás? Qual que é o perfil desse profissional? Assim, dá essa dica para o ouvinte que talvez queira trabalhar nesse tema, nessa transversalidade, né, de carbono e biogás, energia. Que dica você daria e qual que é o perfil? Olha, eu acho essa pergunta muito oportuna. Uma das dificuldades que nós temos em investimentos aí mais recentes na jornada de descarbonização e mais especificamente no biogás é que os profissionais que saem da universidade, eles têm um conhecimento muito limitado, infelizmente até, do conceito de implantação de atividades associadas à produção de biogás, que é um tema bastante novo e faz parte também. A academia não necessariamente ela tem que estar completamente atualizada com relação às novas iniciativas econômicas aí. Mas acho que já ficou muito claro para os agentes econômicos que, como eu falei no começo da nossa conversa, a descarbonização vai ser fundamental para que o Brasil possa se inserir nas cadeias produtivas globais. E o biogás, a gente vai estar 1 hora falando sobre isso, é um ativo importantíssimo que o Brasil tem na mão, né? Então, hoje o profissional que queira trabalhar com biogás, e vocês aí da Amplum já têm, obviamente, um currículo bastante robusto, sólido em assessorar empresas do setor. O que falta hoje é uma empresa, por exemplo, do setor agro, que queira investir numa planta de biogás, hoje ela está limitada aos fornecedores de equipamento. É raro você encontrar uma empresa que tenha a capacidade de visualizar os processos produtivos, a quantificação, de que forma que a empresa do setor agro poderia se posicionar associada ao biogás no médio prazo. E é uma contradição você ter uma ideia de investimento e o seu consultor é o fornecedor do equipamento. Por mais bem intencionados, por mais corretos, éticos, o que acaba acontecendo é que você precisa de alguém do seu lado que possa te assessorar para tomar as Para decisões tomar as corretas. decisões. E Inclusive quando se fala em carbono, né? em Nesses tudo, em ativos. tudo, porque hoje os profissionais do setor do biogás, primeiro, são poucos profissionais com experiência, independente até da formação que vai ocorrer agora, mas é um debate que eu já tive muito tempo, quando a gente começou lá na biogás. Era muito complexo você ter que ir para um acadêmico e pedir ajuda para fazer o cálculo da produção de biogás de uma planta de vinhaça do setor sucroalcooleiro, e você não tinha nenhuma empresa de consultoria preparada para te oferecer esse tipo de serviço. Ah, Então, seria fundamental, quem tiver interessado aí em se posicionar na jornada de descarbonização das cadeias produtivas brasileiras, o biogás é uma rota bastante interessante para nós, para o país e para o entender profissional isso. também. Desde trabalhar dentro das empresas até dar essas consultorias Sim, correto. para Uhum. os projetos. Ótimo, Carlos. E para encerrar, eu vou te pedir para deixar uma recomendação. Pode ser um livro, vídeo, filme, podcast, para quem quer entender mais do setor de biogás, da economia de carbono, quiser se capacitar como profissional. Você tem alguma sugestão? Olha, eu queria dar uma sugestão um pouco fora da caixinha, até porque é simples de ler. Ótimo, a gente adora. Em 2018, um professor da Universidade Yale americana, William Nordhaus, ganhou o Prêmio Nobel
tratando o tema dos acordos globais para a redução de emissão de gás de efeito estufa. Ele tem, é só procurar aí na internet, tem bastante coisa. A tese não é nem doutorado, porque ele já era doutor, mas os documentos, né, que fizeram com que ele ganhasse o prêmio Nobel estão todos na internet. Mas ele tem um artigo na revista Foreign Affairs, que é muito interessante, porque aí acho que eu queria terminar em cima do que o Nordhaus coloca de uma forma não tão explícita para o Brasil, porque não é para o Brasil, é global, mas é o que nós vamos enfrentar daqui para frente. O brasileiro está acostumado em ler na capa de jornal de que nós vamos ser a Arábia Saudita dos créditos de carbono. Balela. O jogo é bruto. Os países vão usar todo tipo de artifício para dificultar a inserção de países como o Brasil nas cadeias produtivas globais. É um jogo que sempre foi um jogo de reciprocidade. Você não vai ganhar os mercados simplesmente porque você se acha um país que tem floresta amazônica. Você vai ter que lutar por esses mercados. E o Brasil está se colocando de uma forma, na minha cabeça, muito frágil. Esse artigo do Nordhaus para a revista Foreign Affairs, ele coloca as 3 classes de acordos globais. E os acordos de terceira classe, na qual o Acordo de Paris se insere, que são acordos de bens comuns globais, onde você tem um incentivo ao tal dilema do prisioneiro, ou seja, você não faz nada e você se beneficia porque todo mundo está descarbonizando e você é o país que não faz nada. O Brasil vai ser chamado a comparecer com redução de emissão, de desmatamento, e nós estamos olhando para o lado, olha, a gente vai preservar a floresta. É improvável que o sojicultor americano aceite pagar o sojicultor brasileiro para não fazer nada. Nós temos que reconfigurar de que forma nós, Brasil, vamos sentar à mesa de negociação. Por mais que a gente tenha perdido a licença social de desmatamento, isso precisa ser articulado com a sociedade brasileira. E, de novo, o gancho é a descarbonização das nossas cadeias produtivas vai ter mais valor do que se apresenta hoje para nós. Muito interessante, agregar valor ao produto, descarbonizando em toda a cadeia. E aí entra o biogás como um combustível. Isso. E, na realidade, também a fonte desse biogás, muitas vezes, é o resíduo dessa cadeia produtiva. E vem ao encontro disso, né? Não é algo simples. Muito bom, Carlos. Adorei sua mensagem. Já podemos deixar como mensagem final, assim? Sim, não, na verdade, mensagem final, agradeço o papo, você vê, passou rápido, a gente falou mais de 1 hora aqui, foi ótimo. Ediane, muito obrigado a Amplum, a você, a oportunidade da gente debater e desafio, quero ver CBIO no relatório de emissão das distribuidoras, quero debate produtivo aqui para a gente poder promover a agenda do biogás, que é muito importante para o nosso país. Eu acho que é um debate muito importante que a gente precisa ter no setor de biogás e biometano sobre créditos, certificados, CBIOs e mais gente entender disso. E eu espero que esse podcast ajude o nosso público a entender mais. Carlos, eu te agradeço imensamente teu tempo de estar aqui com a gente, compartilhar conhecimento, generosidade. E vamos em frente, vamos trocando aí. Tá bem? Legal. Obrigado, Leidiane. Beijo, boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Carlos. E a você, ouvinte, que permaneceu com a gente até aqui, eu quero agradecer a sua companhia. Eu espero muito que você tenha gostado desse super podcast com o Carlos. Esse podcast é para você que tem interesse em biogás e biometano e por isso nós queremos saber sua opinião. Mande para a gente perguntas, sugestões de pautas e de profissionais do setor que você gostaria de ouvir no podcast da Amplum Biogás. O nosso e-mail é contato@amplumbiogás.com.br. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, lembre-se de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para quando tivermos um novo episódio, você seja avisado ou avisada. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, lembre-se de seguir o nosso perfil e recomendar o nosso podcast para uma pessoa que você acredite que vai gostar desse tema. Ficamos por aqui com esse episódio do podcast da Amplum Biogás, que tratamos de oportunidades da economia de baixo carbono para o setor de biogás. Um abraço meu e de toda a equipe Amplum Biogás. Esse podcast foi produzido pela Amplum Biogás, roteiro de Leidiane Mariani e Renata Tomasi, edição de Renata Tomasi e Laís Moutinho e revisão de Vanice Nakano.